Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Versículo 8: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Quando os discípulos, em Atos capítulo 1, fazem essa pergunta a Jesus sobre a restauração do reino a Israel, por que que eles fazem essa pergunta? Qual era a perspectiva ali envolvida? Meu nome é Alan Nunes Silva e este é o canal Deixa que eu te falo. Atos capítulo de número 1 é bastante interessante porque é bastante familiar. Jesus passa um tempo ali com os discípulos após a sua ressurreição e antes da sua ascensão. E o que me chama a atenção é a pergunta que os discípulos fazem: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E Jesus, ele, no versículo seguinte, responde: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Versículo 8: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. A diferença de foco é muito evidente, é muito nítida entre a visão que Cristo estava propondo aos seus discípulos e aquela visão que os seus discípulos estavam tendo. Ora, a pergunta dos discípulos já nos deixa bastante inteirado acerca da perspectiva deles. Posto que conhecendo que havia uma expectativa em Israel do Messias que iria libertar a Israel. Ora, sabemos que Israel naqueles dias estava debaixo da jurisdição de Roma e pagava impostos aos romanos. Os judeus dominados pelo Império Romano, que dominava não apenas os judeus, como outros povos também estavam subjugados por esta mesma jurisdição romana. A ansiedade dos judeus era que quando o Messias viesse, ele simplesmente restaurasse o reino a Israel e libertasse Israel do jugo romano, do jugo político romano. Em torno dessa visão é que tramita essa pergunta dos discípulos a Jesus Cristo: se é neste tempo que Jesus Cristo iria fazer uma revolução. Eles esperavam isso. Iria libertar Israel do jugo de Roma. Percebam bem para que lado está indo a visão daqueles discípulos, embora passasse muito tempo com Jesus. Qual a relação desse tipo de percepção equivocada com os dias atuais? Não podemos, como igreja, perder o foco. Não podemos, como igreja, perder a clareza do objetivo para qual a igreja foi estabelecida. Na verdade, o que está em voga aí é uma visão política, é uma visão terrena,
é uma visão relacionada a questões passageiras. Ora, me parece um pouco familiar o que está aqui no versículo 6, essa preocupação com restauração de reino, restauração de nação, restauração política, social, na perspectiva de que o Messias iria restaurar naquele momento, politicamente, socialmente, o reino a Israel. Jesus deixa bem claro que o foco era justamente outro, exatamente outro, e que transcendia exatamente aquela primeira visão. A visão de Cristo é superior. A visão de Cristo é nos manter focalizado naquilo que está alinhado com a obra vicária de Cristo na cruz do Calvário. Se formos recapitular alguns pontos importantes acerca do projeto de Deus para a humanidade, o projeto de Deus universal. Primeiro, a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Segundo, é que o próprio Cristo, ele se entrega na cruz, ele morre na cruz para dar salvação. Porque Cristo se manifestou e Cristo, ele se entregou por toda a humanidade. A Bíblia diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar tudo aquilo que se havia perdido. Então esta é a cerne da visão de Cristo. Salvação de almas. Porque as almas, independente do caos político, independente de quem está no império, de quem está no poder, mas as almas estão perecendo. E não há movimento político que possa fazer a obra da redenção. Não veio Cristo com essa preocupação política, mas sim com a preocupação espiritual e universal. Foi para isso que ele morreu na cruz do Calvário, para salvar a todos os pecadores. E em terceiro lugar, as almas se converteriam mediante a propagação do Evangelho. Então Cristo faz uma comitiva dos seus discípulos e dá ordens à sua igreja. Marcos 16,15, por exemplo: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Mateus, capítulo de número 28, lá no final do capítulo, diz: fazer discípulos de todas as nações. Enfim, e aqui em Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, algo que vai transcender os termos de Israel. Não era uma obra política, não era uma obra de cunho político-social, não era uma libertação do jugo romano, não era uma revolução contra um império que colocava as suas obrigações para que Israel tributasse impostos de forma escorchante para o domínio de César. Não é essa a visão. A visão era a visão de testemunhar acerca de Cristo. E eu quero deixar bem claro que essa é a nossa missão no século XXI. Essa é a nossa missão no Brasil. As nossas preocupações políticas, as nossas preocupações dentro de pontos passageiros dessa vida, elas precisam ser colocadas nos seus devidos lugares para que elas não venham obscurecer o foco, a clareza do objetivo da igreja, que é ganhar almas para Jesus, é se revestir do poder de Deus, ser cheio do Espírito Santo,
para poder pregar o evangelho a toda criatura. Que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou desse pequeno momento de reflexão, então deixa aí o seu like, se inscreva nesse canal, porque tem muita gente que assiste, às vezes não se inscreve, mas eu peço, se inscreva nesse canal e aperte o sininho de notificações. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.